Olá, seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se para acessar mais estudos bíblicos e compartilhe com seus amigos. Hoje saberemos: por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Judas Iscariotes é uma das figuras mais controversas e trágicas do Novo Testamento. Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para segui-lo durante seu ministério terreno. No entanto, ficou conhecido por ter traído Jesus, entregando-o aos líderes religiosos por 30 moedas de prata, um ato que, segundo a fé cristã, foi um grave pecado. O pecado de Judas tem raízes em vários fatores. Em primeiro lugar, a Bíblia sugere que ele foi movido pela ganância. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, é dito que Judas era o responsável pela bolsa de dinheiro dos discípulos e que roubava o que era colocado nela. Isso indica que ele já cultivava um coração corrompido pelo amor ao dinheiro, o que contribuiu para sua decisão de trair Jesus. Além disso, sua traição foi um ato de livre-arbítrio. Embora existam profecias no Antigo Testamento que indicavam que o Messias seria traído, como no Salmo capítulo 41, versículo 9, Judas não foi forçado a cometer esse ato. Ele escolheu trair Jesus, mesmo tendo convivido com ele, ouvido seus ensinamentos e testemunhado seus milagres. Essa escolha consciente agrava a gravidade de seu pecado. Outro ponto importante é a sua reação após a traição. Arrependido, Judas tentou devolver o dinheiro aos líderes religiosos e confessou: pequei traindo sangue inocente. Mateus capítulo 27, versículo 4. No entanto, em vez de buscar perdão e misericórdia, como Pedro fez após negar Jesus, Judas caiu no desespero e se enforcou. Isso mostra a ausência de fé na misericórdia divina e é visto por muitos teólogos como uma segunda falha, a de não confiar no perdão de Deus. Em resumo, Judas pecou por escolher trair Jesus, motivado por ganância, por agir com plena consciência do que fazia e por não se arrepender verdadeiramente diante de Deus. Sua história serve como um alerta sobre os perigos do apego ao dinheiro, da dureza do coração e da falta de fé no perdão divino. Mas o que aconteceu com Judas após a traição? Depois de trair Jesus, entregando-o aos líderes religiosos por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes enfrentou profundas consequências emocionais, espirituais e físicas. O relato sobre os momentos finais de sua vida aparece principalmente nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, e há duas versões principais que, juntas, oferecem uma compreensão mais ampla do seu destino. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 ao 5, ao ver que Jesus havia sido condenado, Judas foi tomado por remorso. Ele reconheceu que havia cometido um grave erro e procurou os sacerdotes e anciãos para devolver o dinheiro da traição. Ao dizer, pequei traindo sangue inocente, os líderes religiosos rejeitaram sua culpa dizendo, o que nos importa? Isso é contigo. Desesperado e sentindo-se irremediavelmente culpado, Judas jogou as moedas no templo e foi embora. Em seguida, ele se enforcou. Essa versão mostra um homem destruído pela culpa, que não encontrou consolo ou redenção. Já no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, há um relato diferente, mais simbólico e trágico. Nele, é dito que Judas comprou um campo com o dinheiro da traição, e ali sofreu uma morte violenta. Caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Esse campo ficou conhecido como Campo de Sangue, nome que carrega o peso de sua traição. Essas duas versões não necessariamente se contradizem, mas podem ser vistas como complementares. Uma enfatiza o suicídio por enforcamento, e a outra descreve de maneira mais simbólica e gráfica as consequências trágicas de sua escolha. A história de Judas termina, portanto, em arrependimento sem esperança. Ele reconheceu seu erro, mas não buscou verdadeiramente o perdão de Deus, nem confiou na misericórdia divina. Em contraste, Pedro, que também pecou ao negar Jesus, arrependeu-se e foi restaurado por Cristo. A figura de Judas serve como um aviso sobre os perigos da culpa não redimida e da ausência de fé no perdão. Sua história é profundamente trágica porque mostra que, mesmo após o pecado, ainda há caminho para a reconciliação.
Mas ele escolheu não percorrê-lo. Mesmo diante desse cenário, podemos perceber que Deus está no controle de tudo, pois tudo já estava predito. O próprio Jesus disse: "O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído." Mateus capítulo 26, versículo 24. Essa frase mostra duas verdades ao mesmo tempo: a soberania de Deus, pois tudo aconteceu conforme estava previsto, e a responsabilidade humana, pois Judas fez uma escolha consciente e será julgado por ela. Isso mostra que a traição, por mais dolorosa e injusta que fosse, estava dentro do plano soberano de Deus para a salvação da humanidade. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.